alegrei-me quando me disseram, vou na casa do Senhor. Nós dizemos diferente, alegramos. Estou feliz, Senhor, porque hoje tem culto e eu vou lá te adorar. É o que falta, né, irmãos, em nosso meio nos dias de hoje. Porque hoje em dia é o contrário, o inimigo coloca tanto impedimento e a gente, mais do que depressa, acata, abraça e diz, hoje eu não vou, não dá para eu ir. Mas se nós se esforçar um pouquinho e se ter essa alegria de estar na casa do Senhor, com certeza vamos estar mais frequentes. E quem ganha com isso é nós mesmos. Porque estar na casa do Senhor, adorar o nome dEle e ouvir a palavra dEle é alimento para a nossa alma. Amém? Êxodo capítulo 6, todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixarei ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como pois me ouvirão? Como pois me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Amém? Podemos assentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente lê a genealogia, né? Louvado seja Deus, aí a gente já lê, já explica também. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, semana passada nós lemos, né, os 5 e fizemos o estudo, ainda faltou um pouco, mas hoje vai continuar praticamente o mesmo assunto. Porque nós vemos aqui que, quando lemos os 5, semana passada, nós vemos que é quando Moisés, melhor dizendo, fala com Faraó, e Faraó fica irritado, desdenha de Deus, pergunta quem é o Senhor, quem é esse Deus, para que eu deixe o povo ir e adorá-lo. E aumenta mais o trabalho do povo hebreu, castiga o povo hebreu por conta dessa palavra que Moisés foi lá dizer para ele. Olha, o Senhor diz que é para você libertar o povo, ou melhor, que para você liberar o povo,
Por 3 dias nós íamos, ao passo de 3 dias no Egito, e adorá-lo. E Faraó, como eu disse, sendo líder, né, se achando o Deus na época, porque era assim que eles se sentiam, ele se sentiu afrontado agora com a palavra de Moisés ali de Arão. Se sentiu afrontado e disse: quem é esse Senhor para que eu tenha que liberar o povo? E aí ele ainda diz: agora porém, já que esse povo está ocioso, não tendo o que fazer, ou seja, ele está dizendo assim, já que o trabalho está pouco, que eles estão tendo tempo para ficarem de conversa, já que pararam para poder te ouvir, ainda diz ouvir mentiras, Moisés. Então, agora o que ele faz? Ele vai lá e dobra o trabalho, né? Põe uma carga mais pesada em cima do povo e não lhe cede mais palhas. Eles teriam que ir para fazer o tijolo ir lá, pegarem palha. E ele disse: olha, além de vocês terem que ir pegar, a produção eu quero a mesma coisa. Não é para cair a produção, ou seja, teriam que ir lá buscar, quando antes eram os egípcios que iam lá e serviam ali, ajudavam. Não, agora vocês vão ter que buscar a própria palha, vocês vão ter que fazer, e eu não quero que caia nada da produção. Chegando no final do dia, é lógico que a produção não foi a mesma, porque eles tiveram que buscar palha. E aí o que acontece? A Bíblia nos relata que eles foram chicoteados, foram ali severamente, né, punidos por não cumprirem a produção do dia, né? Havia uma quantidade, uma quantia por dia, e naquele dia eles não fizeram isso, porque a dificuldade foi maior. E nós sabemos que agora Faraó, os hebreus que estavam ali na liderança, vai até Faraó e diz: o que é isso que nos fizeste, Senhor? Agora nós temos que buscar palha, e como nós não conseguimos a produção, agora nós somos espancados, né? Vamos dizer assim, fomos chicoteados, fomos ali severamente, ali, né? Tivemos que ser punidos por isso. Ele está dizendo ali, né, com outras palavras, com as minhas palavras eu vou dizer, ele está dizendo assim: tenha misericórdia, porque não tem como a gente fazer isso. Mas Faraó continua com seu coração endurecido e diz para eles a mesma coisa que ele disse antes: não, vocês estão ociosos, estão desocupados, né, vamos dizer assim, que está tendo tempo para pensar em sair para adorar o seu Deus de vocês. Então é sinal que está tendo tempo. Então vai ser assim, se vocês não cumprirem, vocês vão sim ser castigados. E o povo agora começa a sofrer, a ponto de Moisés ir falar com eles, eles não querem nem ouvir mais Moisés. Quando Moisés foi falar com eles, eles disseram: o que foi isso que você fez, que nos fizeste? Falasse que o nosso Deus iria nos libertar, e agora o que aconteceu? Nós fomos oprimidos, estamos sofrendo mais, então deixa-nos em paz, né? Vou dizer assim com as minhas palavras. Não queremos mais te ouvir, Moisés. E sai e deixa Moisés lá. E a Bíblia vai dizer que Moisés agora, ele vai se queixar ao Senhor. No 22 do capítulo 5, Moisés disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque ele está dizendo: eu fui lá, né? Eu entrei a Faraó, eu fiz o que o Senhor mandou. Agora, Faraó está maltratando esse povo. O que é isso que fizeste? E a semana passada, nós estudamos sobre essa palavra e estudamos a questão por que Deus prova o seu povo. E nós entramos nessa parte, né? Lemos alguns versículos e hoje continua. Aqui no 6, onde nós acabamos de ler, agora, após Moisés questionar Deus pela situação, Deus o responde. Deus agora fala para Moisés: olha, Moisés, eu sou o Senhor, que apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci o meu conserto. Nós vemos que no 6, versículo 1, que eu acabei pulando aqui, ele diz assim: agora verás
né? Ele diz para Moisés assim: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixarei ir. Ou seja, nessa parte aqui, Deus já está começando a dizer a Moisés assim: olha, você vai ver agora o que essas palavras, né, que ele falou, você vai ver agora, vocês, o povo de Deus, Moisés, vocês vão verem agora o que eu vou fazer, a providência que eu vou tomar. E como eu disse aqui e continuo a dizer, o nosso Deus nunca permite algo na nossa vida que seja para nos matar, que seja para nos destruir, que seja para nós desanimarmos e morrermos na fé. Não. Quando Ele permite algo na nossa vida, simplesmente, como diz a palavra do Senhor, Ele prova os nossos corações. E o povo agora está triste, está agora revoltado, porque o coração se encheu de alegria, de esperança, quando Moisés disse: olha, o Senhor Deus falou comigo, o grande eu sou falou comigo, e vai libertar vocês da opressão dos egípcios. Então naquele momento houve a promessa, e todo mundo se alegrou, sim ou não? Todo mundo se encheu ali o coração de esperança, já eram anos de escravidão. Mas quando acontece isso, agora eles começam já a perder a esperança. Já está dizendo: olha, Moisés, deixa nós como estamos, deixa nós servirmos onde nós estávamos, da forma que nós estávamos, porque você só piorou a nossa situação. Você veio dizendo que o Senhor falou contigo, e agora olha a situação que nós estamos. Amados, é diferente conosco? Deus, Ele nos faz promessas. Só que nós não queremos entender que quando Ele faz essa promessa, não é da noite para o dia, para o dia que vai se cumprir. Verdade. No meio do propósito que Deus tem na sua vida, no meio do caminho tem um processo. Verdade. E esse processo é quem nos amadurece. Esse processo é quem nos prepara para o algo maior que Deus tem na nossa vida. E nós muitas vezes não queremos. Quando recebemos a promessa, glória a Deus, aleluia, Deus falou que vai fazer coisas grandes, Deus falou que vai me usar, Deus falou que vai me enviar, Deus falou que vai fazer, e nosso coração se encheu de alegria. Só que na hora, ali está todo mundo feliz, mas quando começa o processo, nós já começamos a duvidar da promessa, nós já começamos a duvidar: peraí, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo? Porque olha a situação que eu estou, olha o que está acontecendo, olha o que eu estou passando. E foi essa visão que o povo teve. E não é diferente conosco. Porque o coração se enche de fé quando Deus faz a promessa. Mas quando começamos a passar o processo, a situação difícil, o que é que nós fazemos? Muitas vezes murmuramos, reclamamos, questionamos a Deus, e até duvidamos daquilo que Ele nos falou. E nós lemos aqui alguns versículos, e hoje nós vamos continuar lendo. Se por acaso eu esqueci onde nós paramos, vocês me ajudem aí. Mas eu creio que a gente não deu tempo de virar essa folha que é a qual nós lemos, porque nós vamos ver dentro da palavra de Deus que muitas vezes o que você está passando não foi o inimigo que colocou. Muitas vezes os levantes que você passa, muitas vezes é com a permissão do Senhor. Porque o Senhor está nos moldando, está te preparando. E a preparação de Deus muitas vezes dói. A preparação de Deus dói. Eu fiz aqui a comparação com Jeremias 18. Quando o Senhor disse: olha, como vaso na mão do oleiro, assim suas olhos nas minhas mãos. Então, muitas vezes nós nos quebramos e o Senhor vai lá, nos conserta, tira a pedrinha, tira o que está atrapalhando aquele vaso de se tornar um vaso de honra. Paulo disse assim: olha, na casa do Senhor tem muitos vasos, tem vários vasos, e tem aquele de honra e tem aquele que não é para honra. E por que Paulo disse isso? Porque ele já queria nos orientar, que tem vasos que estão sendo para honra, tem aqueles que não estão sendo para honra, está sendo para desonra. Mas até aquele que está sendo para desonra, Deus ainda pode fazê-lo novamente e fazer dele um vaso de honra.
porque Ele não vai nos jogar fora. Ele diz: todos aqueles que vêm até a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. Ele vai procurar nos dar oportunidade para que nós venhamos nos consertar na presença dEle. É claro que muitas vezes Ele vai usar também de ações que muitas vezes, se nós não obedecermos, existe aquilo que nós estávamos estudando aqui e vamos continuar hoje. Existe a aprovação de Deus para provar a nossa fé e o nosso coração. Existe também, que até foi comentado aqui, o pastor Moisés fez uma colocação, que existe também aquilo que Deus permite, porque nós fomos desobedientes, fomos pegar a luta com as mãos, né? Desobedecemos a palavra, e aí vem também, né, o que é chamado a Bíblia de colheita daquilo que nós fazemos. E existe, né, é lógico, a tentação, levante do adversário, mas em todas as coisas o Senhor sempre está ali conosco, procurando nos ajudar, procurando que nós venhamos entender que tudo o que Ele faz é como o Pai faz com o Filho, é querendo sempre o melhor para nós. Mas é fácil entender isso na hora da dor? Não. Na hora da dor nós queremos perguntar: Senhor, por quê? Não é assim? Por que, Senhor? E fica só nessa: por que é isso? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo isso? Mas esquecemos de dizer para o Senhor: Senhor, para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Então nós vemos na palavra do Senhor várias partes a qual o Senhor prova dentro da palavra, prova não, né? Nos mostra dentro da palavra que Ele prova o nosso coração. A Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Então, não é porque servimos ao Senhor que nós vamos deixar de passar. Moisés, ele vai perguntar ao Senhor por quê? Moisés, ele não queria obedecer ao Senhor. Ele não queria ir falar. Agora ele obedeceu, ele falou, e mesmo na obediência, o Senhor ainda permitiu que o povo passasse por aquela situação. E nós vemos que aqui, nós lemos que ele disse: olha, mesmo assim o povo ainda, desde que eu falei com Abraão, com Isaac, com Jacó, o povo ainda não me conheceu. Então o que eu entendo disso tudo? Deus, para poder, Ele nos revela, se revela, melhor dizendo, para nós. Ele se revela para nós, nós o conhecemos, mas no meio do caminho nós começamos a esquecer o tamanho do Deus ao qual nós servimos. Nós começamos a esquecer que o nosso Deus não é um humano, Ele não é limitado, Ele não é um Deus que é impossibilidade de fazer coisa alguma, muito pelo contrário. Mas quando Ele permitiu você passar por um processo, é porque após esse processo, Ele primeiro te aperfeiçoa, te prepara para você receber aquilo que Ele tem para você. Porque se eu e você não estivermos preparados, irmãos, Ele não vai entregar. Porque Deus não quer que nós nos perca. Muito pelo contrário. Ele quer que a cada dia nós venhamos ser aperfeiçoados nele. Que a cada dia eu e você venha entender que Ele é tudo o que eu e você precisa. Tudo. Eu sempre digo isso aqui. Jesus precisa ser o suficiente para nós. Se Ele não for o suficiente para nós, nós não vamos conseguir até o fim. Porque quando entendemos que Ele é o suficiente, quando entendemos que Ele é prioridade na nossa vida, seja qual for a situação, chorando ou gemendo, você vai olhar para o céu e vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí Ele mesmo responde, né, o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nosso Deus fez céus e terra, fez eu e você. Então Ele não é limitado. Talvez você olhe para o problema e diz: mas meu Deus, por que o Senhor não age aqui? Não é por falta de poder, irmãos. Primeiro ele respeita o nosso livre-arbítrio. E depois, quando Ele prova o nosso coração, Ele também aprova e nos concede vitória. Amém? Então o povo aqui está passando por uma prova. Só que agora, quando Deus fala para Moisés, Ele diz assim: olha, Moisés, você vai ver agora o que vou eu fazer a esse faraó.
Ou seja, você vai ver agora esse orgulho desse faraó todo dizendo quem é o seu Deus. Você vai ver agora que eu vou agir. Ou seja, aqui Deus já estava preparando Moisés, já dizendo para o povo o que Deus ia fazer, que nós sabemos que aí na sequência vem as pragas. Deus não podia, irmãos, fala a verdade, Deus não podia simplesmente fazer o coração, porque a Bíblia diz que foi ele quem endureceu o coração de Faraó. Quando ele manda Moisés, ele diz, vai lá Moisés, mas Faraó não vai deixar. Mas mesmo assim, Deus avisando, Moisés ainda se angustia. Olha, Faraó não vai deixar. Eu vou endurecer o coração de Faraó, porque ele está querendo o quê? Mostrar a glória dele, o poder dele ao povo. Não só ao povo egípcio, que criam em vários deuses, né? A ponto de o próprio rei Faraó se sentir, né, um deus. Então eles tinham nem sequer reverência nenhuma ao único Deus, ao Deus dos hebreus. Mas Deus agora vai mostrar a sua grandeza para aquele povo entender que ele tem todo o poder. E o interessante é que no meio muitas vezes da nossa provação, no meio do processo ao qual passamos, Deus salva vidas. Eu acho que não tem nenhum aqui que não tem testemunho, que no meio da tua provação, sem você saber, alguém estava te observando. E a fé daquela pessoa estava aumentando por ver o que você estava passando, e estava ali firme na presença do Senhor. E com aquele povo não foi diferente. Porque eu acredito que muitos egípcios, na época das pragas, na época que Deus fez ali, que livrava o povo dele, castigava os egípcios, eu creio que muitos ali se converteram. Porque estava servindo outros deuses que não via nada acontecer. Agora vem um Deus diferente. Um Deus que não tem uma imagem dele. Um Deus invisível, mas um Deus real. Um Deus que no meio das pragas fez o rio Nilo, que para eles era um sagrado, transformasse todo em sangue aquela água. Então Deus estava ali mostrando, ferindo o ego daquele povo, para mostrar esses monte de deuses que vocês servem aí, não fazem nada. Mas eu sim sou Deus verdadeiro. Eu sim sou o único Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui em alguns capítulos, só para você, alguns versículos, melhor dizendo, para você entender que muitas vezes a tua aprovação é permissão de Deus. Até porque, se você está na presença do Senhor em obediência à palavra do Senhor, a Bíblia diz bem claro em Romanos 8, 28, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o inimigo ele não pode tocar em você se não tiver permissão de Deus. Jamais. Amém? Vocês lembram se a semana passada nós lemos? Na minha mente aqui nós não conseguimos ler tudo aqui. Romanos capítulo 5, 3 e 4. Vocês lembram se a gente leu? Acho que não, né? Acho que eu virei a página aqui e a gente acabou não dando tempo. Amém? Então eu vou pedir para alguns lerem. Continua, tá? A mesma pergunta, o porquê Deus prova o seu povo, para nós entendermos que muitas vezes você está culpando o diabo. É o diabo que está fazendo isso. É o diabo que está agindo. E é Deus quem está trabalhando na sua vida. Amém? Romanos capítulo 5. Eu vou pedir para a diaconisa Silvana ler para nós. Romanos capítulo 5. A partir do o versículo 3 e o versículo 4, amém? Eu vou pedir para pastor Celso abrir Tiago, capítulo 1, versículo 12. E vou pedir para Sara, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Louvado seja Deus. E vou pedir para Yuri, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Todos acharam?
Ainda tem alguns procurando. Vamos todos meditarmos juntos. E você vai entender o porquê Deus prova o seu povo. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Pode ler, irmã Silvana, por favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Está vendo aí? Então Deus prova ou não prova seu povo? A provação, ela vai produzir o que, irmã leu aí? A paciência, vai trazer a esperança. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Não tem como alguém no meio da tribulação, a não ser que essa pessoa não esteja firmada no Senhor. Porque no meio da tribulação, o que nós vamos fazer? Vai buscar o socorro de quem? Então é aonde nós vamos o quê? Nos achegar mais à oração, é ou não é? Nós vamos nos achegar mais à oração, nós vamos se humilhar na presença do Senhor, pedirmos ao Senhor vitória. Então é o momento em que nós vamos fazer isso. E quando nós fazemos isso e passamos pela aprovação, estamos passando pela aprovação, você também vai passar o momento de ter paciência para esperar, sim ou não? Porque você vai clamar, você vai buscar, mas você vai ter que esperar Deus agir. Porque chega um momento, nós temos um costume. Nós primeiro vamos tentar resolver com as nossas mãos, sim ou não? Sim. Nós vamos até as últimas consequências. Quando nós não conseguimos, que aí olhamos para um lado, para o outro, não temos nada para fazer, aí nós vamos pedir o socorro a Deus. Aí nós vamos pedir a misericórdia a Ele, aí nós vamos pedir o socorro, né? Só que nem sempre é de imediato que Ele faz. Nem sempre é de imediato. Porque alguma coisa ali Ele está fazendo para a glória dEle. Porque existe como você contar um grande milagre sobre a sua vida ou sobre os seus, se a doença não chegar? Tem como? Como é que você vai contar um milagre de uma cura de uma doença que era incurável medicina, se você não passar ou alguém da tua família passar? É ou não é? Então tem como você também contar uma grande vitória, uma conversão de alguém da tua família, ou uma vitória que você receba sem antes passar pela luta? Tem? Então não tem como, irmãos. Então tudo que Deus permite na minha e na tua vida é para a nossa melhora, é para nós firmarmos a cada dia na presença dEle, na fé, e para a glória dEle, porque no meio do impossível, Ele vai aparecer, Ele vai fazer o impossível acontecer, e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Então tudo o que Ele faz tem um propósito. Tem um propósito. Então descansa o teu coração, porque a Bíblia também vai nos dizer que Ele não permite que nós sejamos provados acima, além do que aquilo que nós aguentamos. Ele não permite. Então assim, se Ele está permitindo esse processo na tua vida, até esse momento, é porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que durante esse processo, você está amadurecendo, você está melhorando, porque tudo que Deus permite na nossa vida, nada é, nada mais, nem a menos, do que nos preparar para adorar o Senhor. Às vezes nós estamos pensando assim, não, mas eu vou para o culto, eu obedeço a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas irmãos, quem nos prepara a cada dia para nós chegarmos à perfeição é o Senhor. E nós somos cheios de falha. Eu sempre digo aqui que na parte a qual nós precisamos ser mudados, é aonde Deus vai usar uma situação para poder nós sermos mudados. Para poder quebrantar o nosso coração. Porque tem momentos na nossa vida que nós achamos que estamos super. Que nós sabemos tudo, que nós... Aí Deus olha assim e fala, peraí,
Ele não entendeu ainda. Ela não entendeu ainda. Deixa eu permitir uma situação que ele vai se sentir tão perdido, que vai chorar aos meus pés e vai dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, só o Senhor pode me guiar nesse momento, porque eu não sei o que fazer. Aí entendemos, sabe o quê? O que ele sempre quis de nós, que nós fôssemos dependentes dele. Só isso. Mas o duro é nós, ser humano, entender isso. Porque nós queremos tudo do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Nós queremos que sejamos muitas vezes, nós somos dono da razão, queremos que seja, olha, eu estou certo e pronto. Aí Jesus disse assim: olha, quando teu irmão fazer algo contra ti, perdoa ele. Porque se você não perdoar, eu também não te perdoo. Se você não perdoar o teu próximo a sua ofensa, eu também não te perdoo. A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, como assim eu perdoo o meu próximo. Né? Então assim, a oração do Pai Nosso, eu falo que tem gente que faz ela e está condenando a si mesmo. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, assim como eu perdoo. E aí? Perdoa mesmo? Tem gente que carrega mágoa há anos no coração. Está anos na presença do Senhor, mas a mágoa está guardadinha lá dentro. E muitas vezes precisa acontecer alguma situação para nós lembrarmos que nós também falhamos direto com Deus. E Ele nos perdoa. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 12. Eu pedi para o pastor Celso, né? Foi isso? Achem aí para nós lermos juntos. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Todos acharam? Pode ler, pastor, por favor. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Olha aí. Olha aí, irmãos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o que, igreja? A coroa da vida. Você está vendo que tudo que nós passamos é para nos preparar para poder receber essa coroa? Nós vemos que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Quando Deus está dizendo assim, Ele está nos advertindo: olha, vigia, para que ninguém roube a tua coroa, para que você não perca. Quem é esse ninguém, irmãos? Quem é que quer roubar a tua coroa? Quem é que não quer que você entre no céu? Porque ele sabe como é lá, porque ele foi expulso de lá e para lá, ele não volta mais. Então, o Senhor, tudo que Ele permite, é para nos preparar simplesmente para isso. Ah, pastora, mas eu não sou salvo? Sim, pela graça nós somos salvos. Mas o Senhor nos aperfeiçoa a cada dia, para que nós venhamos, porque lá, irmãos, não vai entrar bagagem. Lá no céu não vai entrar bagagem. Lá no céu não vai entrar a mágoa que eu carrego no meu coração. Lá no céu não vai entrar o pecado de estimação. Lá no céu não vai entrar, irmãos, contendas, divisões, não vai entrar. Lá no céu vai entrar o crente convertido, lavado, remido no sangue de Jesus, que procurou se purificar, se santificar, porque a Bíblia nos manda isso. O próprio Deus diz na sua palavra: sem santificação ninguém verá o Senhor. Estamos vivendo a cada dia sendo preparado. E todos nós que estamos aqui sabemos o que é certo e o que é errado. O problema é que muitas vezes nós queremos abrir mão da santificação para obedecer a nossa carne.
E a Bíblia vai dizer também, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há. Mas para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne, mas andam segundo ao Espírito. Esse Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele é santo. E é por isso que a Bíblia, ela nos orienta a ser santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz. Então, muitas vezes o Senhor nos prova, como lemos a semana passada, como o ouro é provado no fogo. Porque o fogo é o quê? Vai tirar todas as impurezas, né? Eu até contei aqui algumas partes quando meu pai trabalhava em olaria de tijolo, que ali tem que ter o barro certo, na liga certa. Depois disso ele vai para onde? Depois que ele seca tudo, não rachou nenhum, vai para o fogo. E ainda tem uns que ficam inteirinho ali, mas quando chega no fogo, racha. E não vai servir. Olha que profundo. Então muitas vezes eu e você temos que ser provados no fogo. Como o ouro. O ouro, quando ele vai para o fogo, ele passou por vários processos, ele vai para o fogo, aí quando ele sai, passa por todo o processo, aí ele vai ser pronto para venda, ele vai ser pronto para usar, ele não vai arrebentar fácil, né? Ele vai ficar com o brilho que tem que ser, não vai perder mais aquele brilho. A mesma coisa somos nós, igreja. O Senhor nos prova como ouro no fogo, porque após sair da provação, você sai o quê? Você sai forte, você sai pronto para poder andar na presença do Senhor e não se perder mais. A pessoa aqui, ela passa o processo e ela não consegue passar, vira as costas, vai embora. Ela não vai viver nunca o propósito. E o propósito tem aqui terreno, mas o propósito maior é a vida eterna com Cristo. A qual o Senhor, com tanto cuidado, Ele muitas vezes permite aí a provação, para poder vir a paciência. Depois da paciência vem a perseverança, vem a esperança. O que é a esperança? A esperança é você olhar para a situação e dizer: meu Deus, está difícil. Olha, Senhor, não está fácil viver nesse mundo não. Mas uma esperança eu tenho em meu coração. Que muito em breve eu não estarei mais aqui nessa terra, mas tenho uma mansão celestial, a qual está esperando por mim e por você. E muito em breve eu vou estar com o meu Jesus, andará e decomamai. E não vou me lembrar mais aqui. Essa é a nossa esperança, irmãos. Tem um louvor da harpa que diz, né? Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, irmãos. Aleluia. Então, por mais difícil que esteja a situação, está doendo. Mas mesmo doendo, fala: Senhor, eu prossigo mesmo doendo. Porque o Senhor é o meu alvo. O céu é o meu alvo. Então, Senhor, se está doendo aqui, é porque o Senhor está me preparando. Porque quando chegar lá, não vai haver mais dor. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais tristeza. Vai ser só alegria na presença do Senhor. Então, irmãos, nada aqui é para comparar, como disse o apóstolo Paulo também, com o que tem guardado para nós. Não desceu o coração do homem, nem em pensamento nós imaginamos o que Deus tem para nós. Nós até, pensamos, lá no livro de Apocalipse, ali da Revelação, João fala algumas coisas. Mas, irmãos, não é nem um terço do que tem preparado para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Louvado seja Deus. Foi quem que eu pedi? Foi o Yuri? Quem que eu pedi? 2 Coríntios. Lembra aí? Foi a Sara, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, versículo 17 e 18. Então, irmãos, quando vocês procuram aí, nós, quando o Senhor nos deu, esse tema, o porquê Deus prova o seu povo, isso é um alimento espiritual que o Senhor está nos trazendo, que nós venhamos entender que a nossa vida, ela está no controle de Deus. E se Deus está permitindo, peça para Ele: Senhor, me dê sabedoria nessa situação.
Me dê a tua graça, Senhor. Me dê sabedoria, discernimento, para que eu possa agir, Senhor, nessa situação. Porque senão, irmãos, no meio da situação nós nos desesperamos e agimos com a nossa própria mão. Agimos segundo a nossa vontade. E quando nós agimos segundo a nossa vontade, nós atrapalhamos o agir de Deus. Nós atrapalhamos o que Deus tem para fazer. Aí faz que nem aquele povo no deserto, né, que nós vamos chegar lá, fica rodando em círculo. Porque escolhemos fazer a nossa vontade. Amém? Pode ler, Sara, por favor. 17 e 18. Porque a nossa leve é momentânea. Tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que coisa linda, irmãos. Olha isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Por que, irmãos? Porque passa. Eu tenho certeza que quem já tem uma longa caminhada com Cristo vai ter vários testemunhos para contar. Vai ter várias experiências com Deus para contar. De várias provações que passou. Mas passou ou não passou? Então Paulo está dizendo assim, ó, leve e momentâneo. Ou seja, às vezes nós pensamos que é tão pesado, mas o Senhor, Ele enxerga como leve. Sabe por quê? Porque o Senhor, enquanto nós enxergamos a dor, enquanto nós achamos absurda a dor, a tentação que passamos, para o Senhor é simplesmente ferramenta na mão dele, que Ele vai nos lapidando. Ele poda aqui, Ele poda lá, Ele tira uma coisa aqui, Ele tira coisa lá. Quem aqui não aceitou Jesus e era uma bomba explosiva? Quem aqui hoje, para a vida do sério, lógico que Deus está trabalhando ainda, que qualquer motivo era motivo para já sair na mão, para bater, para fazer. E Deus permite provação na nossa vida em que nós queremos agir e o Senhor faz, ó, cala. E você está, mas Senhor, eu não fiz, estão me acusando. Eu te justifico. Eu te justifico. Então, quando nós aguentamos e obedecemos a voz do Senhor, Ele nos justifica. Ele nos justifica, e aí aquela situação que passamos nos faz amadurecer, nos faz sair mais experiente. E aí, quando você olha para você mesmo algum tempo depois, você diz assim, nossa, quem eu era antes. E olha hoje a situação que eu nem esquento a cabeça. Nem esquento a cabeça. Por quê? Porque você foi provado e aprovado. Aleluia. Agora, quando nós somos provados, aí vem a situação e nós vamos agir com a nossa carne, nós não vamos ser aprovados. E vai viver tempos e tempos passando por aquela mesma situação. Por quê? Porque não foi aprovado. Até ser aprovado, porque é o que Jesus quer na minha e na tua vida. Irmãos, eu vou dizer algo bem claro para vocês. Não é que Deus não queira nos abençoar, não, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Mas Deus não está preocupado em te dar um carro do ano, te dar uma casa, uma mansão. Deus não está preocupado em que você ande vestido só de marca, que você tem uma conta bancária enorme no banco, que o Senhor te abençoe em todas as áreas. Essa não é a visão do Senhor. A visão do Senhor sempre foi levar eu e você para o céu. A visão do Senhor sempre foi nos preparar para aquele grande dia. Ah, pastora, mas eu não posso ser abençoado? Pode, se Ele quiser te enriquecer, Ele enriquece, pronto. Mas se Ele não fez isso, é porque Ele não quer perder eu e você. Porque muitas vezes Ele sabe que se fizer a nossa vontade, nós até louvamos e agradecemos no início, mas depois, tchau Jesus, porque eu não tenho tempo agora para ir para a igreja. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Irmãos, eu começo a imaginar como é aquela pessoa que quer um emprego e você ora para Deus abrir a porta. Pastora, ora por mim, pastor, ora por mim, porque eu preciso de uma porta aberta. Aí nós oramos, Deus abre a porta. Aí depois ele não vem mais para a igreja porque está cansado.
ele não vem mais para a igreja porque está cansada. Eu fiz isso uma vez com uma pessoa. Eu orei e Deus abriu a porta. Da minha família mesmo. Deus abriu a porta. Aí quando depois eu chamava para a igreja, não, eu não posso. Eu estou muito cansado. Não foi. Sumiu, não foi, não tinha mais. O que aconteceu? Não, estou muito serviço, estou cansado, muito cansado. Eu falei, é? Então eu vou orar para Jesus fechar a porta para você, porque aí você vai ter tempo para ir para a igreja. Não? Eu falei, ué? Então, assim, tem coisas que Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Mas tem coisas que Deus até fecha a porta para não te perder. De repente, você pega um trabalho lá, um horário que você não pode vir no culto. Aí Deus já está nos alertando. Peraí, esse trabalho vem de mim? Tem certeza? Eu ia fazer algo para te afastar da minha presença? Porque o prazer do Senhor é que você esteja aqui, sendo alimentado, adorando a Ele. Então Ele não vai te permitir uma porta de emprego em que você não possa vir para o culto. Mas eu preciso, pastor, é por isso que eu peguei, eu preciso. Deus sabe que você precisa. Mas a pergunta é, o tempo que você está desempregado, Deus deixou faltar um alimento? Deus deixou faltar um teto para você? Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Pode ter certeza que no momento exato, Ele vai abrir a porta para você. Mas quando Ele abrir, é uma porta abençoada e que não vai impedir você de estar na presença dEle. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Eu pedi para o Yuri, né? Agora é Yuri, né? Isso mesmo. Espera todo mundo achar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. O nosso Deus, irmãos. Aí Paulo disse aqui, né? A leve e momentânea. Olha isso. Aí diz assim, olha. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, a tribulação, a provação é ou não é para nos preparar? E ele diz no 18 aqui, onde a Sara leu, não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, mas a que não se veem é eterna. São eternas. Então, por isso que o Senhor diz, olha, Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer o que? Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Então, ele está dizendo, olha, busca primeiro o céu, busca primeiro a minha face, busca primeiro estar comigo, porque a tua necessidade eu sei e eu supro. Louvado seja Deus. Amém? Pode ler, Yuri, por favor. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pode ler de novo, Yuri, por favor. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Está vendo aí? As mesmas aflições, ou seja, a mesma aflição que os nossos antepassados passaram, de uma forma diferente, né? Porque estamos num tempo diferente, mas eles também passaram. Mas Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó também passaram por grandes provações. Por que não lembrar de Jacó, que ficou mais de 20 anos achando que o filho estava morto? Chorou o luto, sofreu amargamente, achando que o filho estava morto. E Deus não permitiu? Permitiu ou não permitiu? Porque Deus tinha um propósito maior. Deus lá na frente estava cuidando para Jacó não passar fome. Deus estava olhando lá na frente, levou José ali e fez dele governador para cuidar do povo dele, porque Deus sabia que viria a fome e Ele estava cuidando do seu povo. Olha que coisa linda. Então vai ter coisas na minha e na tua vida que você não vai entender mesmo. Não procura entender. Você vai quebrar a cabeça, meu Deus, eu não entendo. Mesmo sem entender, continue obedecendo a Ele.
mesmo sem entender o que está acontecendo, prossiga para o alvo, porque olha o que está dizendo aqui. Que tudo que nós passamos produz para um peso eterno de glória. E que nós não venhamos atentar para as coisas terrenas, porque são temporais. Passa, irmãos. Nós estamos vivos hoje, não sabemos se estamos daqui uma hora. Olha o que aconteceu lá com o nosso vizinho, né? Foi questão de... Estava com o homem 2 horas vivo, conversando com ele, 2 horas depois, o homem estava morto. Então nós não sabemos a que hora vamos. Mas o que importa é que nós estejamos salvos. Porque o triste não é morrer, passar aqui dessa vida para a eternidade. O difícil, o ruim, é partir sem Cristo. Isso é o ruim. Porque a eternidade é para todos, é para o ímpio e é para o justo. Só que existe aí a diferença, a eternidade com Cristo e a eternidade com o diabo no inferno. Aí isso é que é complicado. É para isso que nós temos que lutar, para não chegarmos a perder a nossa salvação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos com outro tópico aqui. Deus prova os corações para ver quem é prioridade em nossa vida. Mas Ele sempre está conosco e nos conforta e nos dá vitória. Amém? Então Deus, Ele prova o nosso coração para ver aonde está a nossa fé. Aquele povo, ele estava em sofrimento, ele estava angustiado pelo que eles estavam passando. E aí Deus vem, faz prova, né? Porque nós vemos ali que Moisés solta a vara no chão, vira uma serpente. Moisés põe a mão no peito, tira a mão do peito, a mão fica leprosa, depois Deus cura, ou seja, Deus está mostrando ali que é Ele quem está falando com o povo. Mas na primeira dificuldade, o povo duvida que é o Senhor. Na primeira dificuldade, o povo já esqueceu que Deus disse que ia tirá-los daquele sofrimento. Amém? Então vamos lá. Mãe Ivonete, por favor, abra aí e lê comigo para nós, em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Pastora Jussara, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 58. O mesmo que eu pedi o 1 João aí, vai ter o 4:4, tá? Capítulo 4, versículo 4, e vai ter capítulo 5, verso 4. Então pode ler os dois para mim, tá, minha Ivonete, por favor? Vamos lá, quem mais? Lucas. Você mesmo está olhando para o lado. Lucas, vê para nós Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Júlio, Oséias, capítulo 2, versículo 16. Cibele, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pastora Ju, Salmos 34, verso 19. O Senhor, Ele nos permite passar, irmãos, mas Ele prometeu estar conosco a todo momento. Eu acho tão lindo o amor dele, como eu sempre falo. Ele veio aqui na terra, sofreu, foi para o Pai e foi nos preparar lugar, para que aonde eu e você estejam, ou melhor, para onde ele está, eu e você estejam também com ele. Então assim, olha o amor de Jesus, de Deus. Ele não nos deixa só. Então muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu estou sozinho, estou sozinha nessa situação. Existe situação que nós não sentimos assim. Mas isso não quer dizer que estamos só. Ele está ali. Mas, como eu disse a semana passada, quem estudou aqui, quem estuda, o professor na hora da prova, ele fala alguma coisa para você? Ele explica toda a matéria para você aprender, sim ou não? Mas no dia da prova, nem tente ir lá perguntar alguma coisa para ele. Ele fica, mudo. E se você falar assim, professor, não posso falar nada. Mas é que eu não estou entendendo, não posso falar nada, faça a prova. É ou não é? Então comigo e com você não é diferente. Vai existir provações na minha e na tua vida que ele está provando. Então ele está provando, ele fica quietinho. E a gente está assim, meu Deus, fala comigo. Senhor,
Ele ainda é misericordioso, que ele ainda fala. Você vem para a igreja, ele fala na palavra dele. Mas nós queremos, né, algo mais profundo. Me explica o que está acontecendo. O professor não vai explicar para você na hora da prova. Né? O pastor Moisés disse que não. Então, por mais que você... Mas professor, eu queria tirar uma dúvida. Não, você teve o tempo de tirar as dúvidas. Agora não, agora tem que fazer a prova. Com Jesus também não é diferente. Ele explica tudo na sua palavra. Na hora da prova, ele vai ficar calado. E você fica, Senhor, fala comigo. E o Senhor, quieto. Mas Senhor, mostra-me um sinal. Quieto. Porque ele quer ver eu e você ser aprovado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Eu guardei o papel, Jesus. Como é que eu vou me lembrar depois? Louvado seja Deus. Amém? Vamos continuar. Mãe Ivonete, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Depois, capítulo 5, versículo 4. Todos acharam? Amém? Pode ler então, por favor. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que, igreja? E por que muitas vezes nós entregamos tudo e dizemos, não aguentei, Senhor? Porque eu não aguentei a luta. Mas maior é o que está em quem? Em nós. Então o inimigo não tem poder para nos vencer. A não ser que nós entregamos os pontos para ele. Aí sim ele vence. Mas o Senhor garante estar conosco. Pode ler o 5, versículo 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Olha que coisa linda, irmãos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então não tem essa de nós dizermos assim, não, mas eu não aguentei a luta e por isso caí, por isso desisti. Não, você pode até sim passar pelo que esse povo passou, a tristeza, pode vir a dúvida, pode vir o medo, mas entregar os pontos jamais. Por quê? Porque ele diz, olha, todo aquele que é vencido de Deus vence o mundo. E o que faz nos vencer o mundo? É a nossa fé. É a nossa fé. E essa fé, por que nós somos provados? É justamente para fortalecer a nossa fé. É simplesmente para que nós, no meio da situação, tenhamos fé. É por mais que você não está vendo nada, o cenário está... Aí você está pela fé dizendo não, mas eu creio que o Senhor me dará vitória. Eu creio que eu vou vencer. Está difícil, Senhor, me ajuda. Eu não estou tendo força, me ajuda. E Ele vai prosseguir te ajudando, te dando força. Então, aquele que é nascido de Deus vence. Porque maior é o que está conosco. Aí, quando nós desistimos, entregamos os pontos, nós estamos dizendo para Deus assim, não, Senhor, para mim, o Senhor não é maior, não, e eu estou deixando tudo e acabou porque o Senhor não me deu vitória. Então, não nasceu de Deus ainda. Porque quando somos nascidos de Deus, o diabo até vem nos dizer, cadê o seu Deus? Olha a situação que você está passando, cadê teu Deus? Isso quando não usa as pessoas para falar, né? Cadê o teu Deus? Sai da igreja, a situação, né? Mas quando nós somos nascidos de Deus, você diz assim, o meu Deus está no céu, está comigo, independentemente da situação. Ele continua sendo o meu Deus. E eu continuo o servindo, porque eu sei que aqui tudo passa, mas eu estarei com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. Coisa linda. Pastora Jussara, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 55 ao 58. Esperar um pouquinho para todos acharem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55, 56, 57 e 58. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Show? Acharam? Podemos ler então? Pode ler, por favor, pastora.
inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha aí, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda. A palavra, por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela é o mapa, irmãos, é a bússola, é tudo que nós precisamos saber, está aqui na palavra. Olha aí, onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós acabamos de ler, né, aí anteriormente, que tudo que é nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado, irmãos. Louvado seja Deus. E o 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundeis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Então, irmãos, o segredo, está vendo aí que o segredo é você, que nem diz aqui o 57, mas antes da graça ao nosso Senhor Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e continuar abundantes na obra do Senhor. Irmãos, quando passamos por alguma tribulação, ou por alguma aprovação, ou tentação até, a primeira coisa que nós queremos fazer é nos esconder, sim ou não? Aí não queremos mais vir no culto, aí qualquer motivo é motivo, não, deixa eu ficar aqui quietinho, porque está difícil. Só que não é isso que a Bíblia manda. Ele diz que seja sempre abundante na obra do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, olha, se lança na minha obra, porque é ali que você vai se fortalecer. Porque se esconder, irmãos, se fugir do alimento, o que acontece quando a gente não se alimenta? O que acontece, pastor Celso? Fica, enfraquece, fica doente e morre, irmãos. Fica sem comer para ver se a carne aguenta. Vai aguentar até alguns dias, mas poucos dias não aguenta mais. Então, o segredo é ser perseverante. Nós estávamos conversando domingo com a Nazé Marmonete e comentando sobre quantos compromissos, né, a gente tem na obra, e muitas vezes a gente não tem tempo, às vezes é a semana toda. E aí ela falou assim, eu lembro-me também quando eu estava na obra, e era todo dia tinha, um dia tinha ensaio da dança, outro dia tem ensaio não sei do que, outro dia tem ensaio do grupo, outro dia tinha isso, tinha oração, tinha. Aí meu esposo fez uma pergunta para ela. E essa época, Vanete, você era mais forte ou não era? Ela respondeu, com certeza eu era mais forte. Então, muitas vezes, nós queremos tirar a mão da obra, achando que está demais. Não, eu vou dar uma parada, porque o diabo já chega assim no seu ouvido, todo dia na igreja, não precisa disso não, rapaz. Vai descansar. Vai sair com a sua família, não, você não pode sair, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Vai hoje não. Hoje você está muito cansado. Hoje dá para você fazer tal coisa. E vai colocando, por quê? Porque, irmãos, quanto mais nós nos ausentamos da casa do Senhor, isso é fato e é verídico, você vai sentindo menos vontade de estar. Você falta um culto, tem hora que não tem como, né, irmãos? Não estou dizendo isso, tem hora que a gente acontece mesmo. Mas quando nós estamos principalmente na tribulação, irmãos, o inimigo já lança ali para a gente não ir. Aí quando a gente não vai, aquele dia deixamos de nos alimentar. Aí quando chega no outro culto, aí você está com menos força ainda. Aí aparecem outras coisas, e assim o inimigo vai fazendo. Se nós não vencermos isso, quando nós formos abrir os nossos olhos, ou melhor, nem abre, já está cego espiritualmente, porque não se alimentou, não se preparou, não se fortificou na palavra, e quando vê, já caiu. É ou não é? Já caiu. E muitas vezes nós somos ali, estamos abundantes, estamos nisso, naquilo. É como eu disse aqui no culto de oração na sexta-feira.
Às vezes a pessoa diz assim, mas é tanta coisa, sexta também, de segunda a sexta tem. Irmãos, mas Paulo disse assim, olha, quando vocês se ajuntam, ele disse, olha, não deixa de congregar, não deixa a vossa congregação como é o costume de muito. Porque quando vocês ajuntam, ele diz em outra parte, quando vos ajunteis, um tem salmo, um tem cântico, um tem palavra, um tem revelação, outro tem profecia. Então por que ele diz isso? Porque quando nós nos ajuntamos, muitas vezes você não está nem com força de orar. Você dobra no joelho e só pede misericórdia. Mas alguém é usado ali com uma palavra que enche nosso coração. Alguém louva, aquilo enche nosso coração. Quando você sair, você está renovado. Está renovada. As forças estão ali. Poxa, que bom que eu vim. É ou não é? Então por que o inimigo, eu sempre pergunto isso, por que o inimigo luta tanto para nós não virmos para a igreja? Por que será? Por que será que ele luta tanto para nós não estarmos na igreja? É porque ele sabe que esse é o caminho. Se não fosse assim, o Senhor não tinha deixado a igreja, a sua palavra, para nos fortalecer. Então, que nós venhamos ser abundantes. Então, quando a luta apertar, não é entregar o cargo que vai resolver. Não é deixar de pregar que vai resolver. Não é deixar de cooperar que vai resolver. Muito pelo contrário, vai te enfraquecer. Porque quanto mais você está ali, mais o Senhor está te fortalecendo. Amém? O próximo que eu pedi é Filipenses, né? É isso, né? Filipenses 4:13. Quem foi que eu pedi, né? Lucas, isso. Foram vários versículos, né? Aqui dá um branco. Livro Filipenses. A carta, melhor dizendo, né, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, carta do apóstolo Paulo, louvado seja Deus. Amém? Pode ler, por favor, Lucas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ouviu aí? Você leu aí? Posso todas as coisas naquele que... Mas é interessante que quando o apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está sofrendo as perseguições, prisões, açoites. E ele diz isso. Aí tem muita gente que usa esse versículo para dizer que ele pode conseguir tudo nesse mundo. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele não está falando isso. Quando ele está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo assim, eu estou passando, eu estou sendo preso, eu estou sendo açoitado, mas a minha fé continua viva, forte nele, porque ele me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Eu posso vencer tudo isso, por quê? Porque ele me fortalece. Você pode vencer o que você está passando, por quê? Porque é Ele quem te fortalece. Pastora, mas eu me encontro numa situação que parece que a minha oração não passa do teto, eu me encontro tão fraco. Mas na tua fraqueza, o apóstolo Paulo disse bem claro, que quando ele clamou ao Senhor, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando estás fraco, Paulo, tu estás forte. Irmãos, fala a verdade, servir a Deus quando está mil maravilhas é fácil. É fácil. Quando você recebeu grande bênção, aleluia, glória a Deus, Deus me deu uma bênção, Deus tem feito isso, Deus tem operado aquilo, glória a Deus. Mas Deus quer ver a minha e a tua fidelidade, é na hora que nada está dando certo. Jesus. É na hora que você olha pelo cenário e não vê solução, não vê saída. Aí Deus quer ver a nossa fé. Por que ele disse que quando estás fraco, aí estás forte? Por quê? Estás forte. Porque na fraqueza que nós passamos, é naquela fraqueza mesmo, não vendo graça em nada, alegria em nada, nós fazemos assim, não, eu vou para a casa do Senhor adorar Ele. Porque Ele é minha força, é Ele que tem me sustentado. Se eu estou de pé até agora, é porque Ele tem me sustentado, irmão. Se você está de pé até agora, depois de tantos anos na presença do Senhor, depois de tanta provação, depois de tanta luta, é porque Ele tem te sustentado e vai continuar sustentando. Agora Ele prova sim nossos corações para ver como está a nossa fidelidade.
Porque é fácil eu adorar quando tudo está mil maravilha, quando nada me falta. Agora o difícil é eu adorar, o difícil é eu subir ali e dizer que Ele é bom, que Ele faz maravilha, quando na minha casa está só misericórdia. É fácil eu dizer, Ele cura, Ele faz, quando eu mesmo estou falando de cura e muitas vezes estou com uma doença incurável. De calabás, de comandar, eu sinto a presença dele aqui. Porque muitas vezes você vai estar com uma doença ali, te machucando, e Deus está olhando para você. Alguém chega para você e diz, pastora Jussara, ora por mim, que eu não estou bem. Pastora Jussara muitas vezes não está nem aguentando levantar a mão, mas eu vou orar por você, eu vou declarar, eu vou profetizar cura na sua vida, e vai orar, e a enfermidade muitas vezes vai embora, e a dela fica. A dela muitas vezes fica, a minha fica. Por quê? Porque Deus tem um propósito aí, irmãos. O que importa é que não importa se você está com dor, se você está sem dor, se você está bem ou se você está mal. O que importa para Ele é você enaltecer o nome dEle, independente da situação. É fácil? Não é. Não é. Mas eu garanto para você que o Senhor olha para você, vendo a sua pouca força e se alegra por você prosseguir caminhando. E aí Ele te pega pelas mãos. Sabe aquele dia que você diz, eu entreguei os pontos, Senhor, porque eu não consigo, me ajuda, me ajuda. E de repente, quando chega no outro dia, você já está mais animado, você já, não, eu vou adorar o Senhor, eu vou, por quê? Porque Ele está te sustentando. Porque a graça dEle está sendo derramada sobre a minha e a tua vida. Porque é pela graça, irmãos, que nós somos salvos. Não é pelas nossas forças, é pela graça. Porque por essa graça Ele nos salvou e continua nos sustentando a cada dia, para nós não nos perdermos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos prosseguir aqui, Oséias capítulo 2, versículo 16. Eu pedi para o Júlio, né? Oséias capítulo 2, versículo 16. Amém? Todos acharam? Oséias capítulo 2, versículo 16. Tem ainda alguns procurando. Louvado seja Deus. Amém? Pode ler, Júlio, por favor. Naquele dia, diz o Senhor, Ele me chamará meu marido, em vez de meu Baal. Olha isso. Ele me chamar meu marido em vez de meu quê? Baal. É isso? Essa parte de Oséias, irmãos, o que o Senhor está mostrando ali, que o Senhor, para nós, Ele é tudo. Quem é a noiva de Cristo aqui? Quem é a noiva dele? Nós somos noiva dele. E nós estamos sendo preparados para quê? Para as bodas do Cordeiro. Então, ele está dizendo assim, olha, eu sou o vosso Deus, eu não sou Baal. Baal é um Deus que não existe, Deus com letra minúscula. É algo que é feito por mão de homens. Mas o Senhor está dizendo, naquele dia eu serei o vosso esposo. Nós somos a esposa, a noiva de Cristo, que estamos sendo adornadas, estamos sendo preparada para aquele grande dia. Louvado seja Deus. Amém? 1 Pedro, é a Cibele, né? 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos esperar um pouquinho para os irmãos achar. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem já achou diz amém? Amém. Pode ler, por favor. Em que vos grandemente vos alegrai, ainda que agora e porta seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória, na revelação de Jesus. Olha aí, irmãos. Nosso Deus, Ele é tão sábio que Ele já sabia, né, que a gente ia enfrentar tantas coisas, que Ele deixou tudo escrito. E tem muitas pessoas aí pregando que com Jesus é só alegria, né? Ah, com Jesus
Né? Tem alguns que dizem assim, se nada está dando certo aí na sua vida, é o diabo, viu? Expulsa. Né? E não é isso. A Bíblia deixa bem claro que nós passaríamos tribulações. A Bíblia deixa bem claro que nós passaríamos por tentações. Né? Tanto que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. Aí tem gente que não, se vai Deus, eu não posso aceitar. Já viu alguém dizer isso para você? Eu não posso aceitar isso, eu tenho que repreender. Mas nem tudo, irmãos. Quando é o diabo, você tem que repreender. Agora, quando Deus está te provando, não. Você vai repreender Deus? Não tem como, né? Então, olha aí. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Então tem um momento que a gente está triste, é normal. Ninguém aqui vai dizer que todo momento na provação está rindo, dando risada e dando, né? Não, risos, está tudo, né, maravilha. Não. Ainda que pelo pouco, contristado, triste, pelas provações, né, tentações que você tem passado, ainda que assim, mas vos alegrai no Senhor. Como é que vai nos alegrar tão triste? Por que Deus está dizendo aqui, alegrai-vos mesmo estando contristados? É a alegria interior, é a que nós falamos aqui, é a esperança. Tá difícil, tá? Mas olha, eu me alegro pelo Senhor ter nos escolhido. Quer desligar aí? Então o que acontece? Mesmo você tendo até por um momento triste, mas no interior, qual é a alegria do justo, do salvo? É que mesmo eu estou passando aqui, sim eu estou, mas a alegria nossa é saber que a qualquer momento a trombeta pode soar e nós vamos subir com Cristo. Mesmo que no momento estejamos passando por enfermidade, que muitas vezes até vai nos levar à morte, mas mesmo no leito de enfermidade, nós ainda glorificamos porque sabemos para onde iremos. É coisa louca, né, para o ser humano. O ímpio nunca vai entender isso. Só os espirituais, a Bíblia diz, discernem as coisas do Espírito. Como pode alguém estar feliz sabendo que está morrendo? Jacó, antes de morrer, deu um monte de instruções para os filhos. Abençoou, aconselhou, porque ele sabia que ele ia partir. Mas mesmo no leito ele estava ali. Paulo, a mesma coisa. Paulo estava aguardando o momento em que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Mas estava Paulo escrevendo cartas e animando os irmãos. Estava Paulo escrevendo cartas e dizendo, olha, fica firme. Porque o que nos espera é tremendo. O que nos espera é grandioso. Então não olha para isso aqui não, o que você está passando não. Mas olha para o alto, porque o que Deus tem é grande. Louvado seja Deus. Então, irmãos, por isso que as coisas de Deus é loucura para o homem. Sim ou não? É loucura. Ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender. Sexta-feira eu falei algo aqui, que nós conversando aqui, que a minha mãe, quando ela via chegar na minha casa e eu comer arroz e feijão e eu cumprimentar ela rindo, dar a benção e dizer, vamos almoçar, que ela olhava e dizia, você está comendo arroz e feijão e está com essa alegria toda? Eu falei, por que não? Tem gente que não tem nenhum arroz e feijão para comer. O Senhor está enchendo minha barriga. E ela não entendia, irmãos. E quantas vezes ela disse, onde está teu Deus? Você não sai de dentro da igreja. E olha aí a situação. Depois passou-se os anos e ela disse, minha esposa testemunha disse, eu me arrependo de cada palavra que eu falei. Porque o ímpio não vai entender. Acha que não, você vai na igreja, você tem que ter de tudo, não põe do melhor. Mas existe a situação de provação, existe. Para quê? Para que nós possamos testemunhar do que Deus fez. Porque quantas vezes o Senhor fez coisas na minha vida, de eu olhar até o último alimento e dizer, ó Senhor, está aqui, ó, é o último. E Deus tira assunto de pessoas que nem me conheciam. E ter que ir lá na minha casa dizer, eu não consigo dormir. Eu vim aqui saber se você aceita, porque o Senhor tem falado comigo, me tirado do sono, para eu fazer uma compra para você. Então é isso, é sobre isso. É sobre Ele estar com você todo momento cuidando. Por isso que eu disse aqui, Deus não vai
Só isso. Mas ele tem que ser o quê? Prioridade na minha e na tua vida. O problema é que nós olhamos para a nossa força. Não, eu vou trabalhar. Deus me deu saúde, eu vou trabalhar. Amém. Eu não estou dizendo aqui que você não trabalhe. Eu estou querendo dizer que você vigie para ver se esse trabalho não vai te afastar de Jesus. Porque Ele é poderoso para abrir uma outra porta para que você esteja firme na presença dEle. Ele não vai te dar nada que venha te tirar da presença dEle, jamais. Quem vai fazer isso vai ser o diabo. O diabo vai chegar para você e falar, você precisa, você tem conta, vai trabalhar. Aí quando você abrir o olho, você já se afastou totalmente da presença do Senhor e não tem mais força para vir para a casa do Senhor. Isso são os pratos do diabo. Mas Deus nos dá discernimento. Quando o prato vem, o Senhor nos dá discernimento. Olha o horário desse trabalho aí. Você não vai poder ir para a igreja. Então no momento ali você, estou precisando, Senhor, mas não vou pegar não. Aconteceu esse dia com a pastora Ju. Estava procurando serviço e apareceu para ela salário bom, bem bom, mas você vai ter que trabalhar até 8 horas da noite todo dia. Ela disse, Jesus, mãe, eu vou ter que rejeitar porque o horário não dá. Eu falei, rejeita, Deus vai te honrar com outra porta no horário que você esteja. E assim Deus fez. É isso a prova da nossa fé. Deus, Ele prova para ver aonde está a nossa confiança. Louvado seja Deus. Vamos. Tinha falado aí no caso sobre a certeza, a pessoa no caso, mesmo estando à beira da morte, no caso que citou sobre Jacó, né? Destruição. Uma vez eu não sei se é verídico, tá? A moça pediu para o padre ir lá visitar o pai dela que estava enfermo, muito enfermo. E o pai dela estava na cama, estava acamado. E o padre chegou lá e tinha uma cadeira do lado da cama. E o padre falou assim, puxa vida, o senhor mandou preparar até uma cadeira para me sentar. Ele falou assim, eu não sabia que o senhor vinha. Mas eu peço para alguém trazer outra cadeira, porque essa cadeira é do meu amigo. E o padre falou assim, o seu amigo, ele falou assim, todo dia eu converso com ele, eu converso com ele. E passado o tempo, o padre conversou com ele, tudo foi. Passado o tempo, a moça chegou para o padre e ele perguntou para ela, como está o seu pai? Ela falou assim, meu pai faleceu. Ele disse, ele faleceu, puxa vida, nossa, ele está bem enfermo. Ele falou assim, mas o interessante é que ele não levantava da cama. E quando ele faleceu, ele tinha descido da cama e estava encostado na cadeira, que estava do lado da cama dele. E o padre chorou. Disse assim, ele descansou no colo do amigo dele. Então, muitas vezes, a nossa certeza, mesmo a tribulação, nós sabemos quem está conosco. É verdade. Na hora da tribulação, o Senhor Ele jamais nos abandona. Muito pelo contrário, Ele está mais presente, nos ajudando. A gente está chorando, está colhendo as lágrimas, está ali nos animando. Irmãos, Estevão, o pastor contou algo ali que ele ouviu. Agora Estevão estava sendo apedrejado. Estava sendo ali morto. Estevão olha para o céu e diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí ele olha, fita os olhos para o céu e diz assim, eis que eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus sentado, o Filho sentado à direita de Deus, do Pai. Então é louco, não é, para o ser humano entender isso? O homem está sendo apedrejado, morrendo, por quê? Porque estava pregando a palavra de Deus. Então Deus poderia livrar Estevão, sim ou não? Mas a preocupação de Jesus não é nos livrar, é estar conosco. A preocupação dele é que eu e você seja salvo. A preocupação de Jesus é que eu e você, Deus abençoe, é que eu e você esteja pronto para entrar no céu. Ele podia ter livrado Estevão, sim ou não? Mas chegou o momento de Estevão partir.
E o Senhor já estava mostrando para ele, olha aqui onde eu estou, você vai vir para cá. Coisa linda, irmãos. Então, não vamos nos iludir que porque nós servimos a Deus, nós não vamos passar um momento difícil. Claro que vamos. Mas uma coisa que nós temos que ter é isso, essa certeza. Que independentemente da situação, eu e você somos cidadãos do céu. Olha que coisa linda. É alguém olhando e vendo, nossa, mas fulano está morrendo, tá ali no leito, mas muitas vezes já está vendo os céus abertos, já está vendo Jesus, o amigo, vindo ali pertinho, conversar, acalentar, e a pessoa está tranquilo, você conversa com ele sabendo que não tem mais o que fazer, a medicina já disse, vai morrer, e a pessoa está calmo, sereno, tranquilo e dizendo, eu sei que eu vou partir, cuida de tal pessoa para mim, faz tal coisa, e a pessoa não consegue entender, não fala isso, não vai morrer, não, eu sei que eu vou, mas eu sei também para onde eu vou. Essa é a nossa alegria, é ter essa certeza no nosso coração. Amém? O último é, pastora Ju, né? Salmos 34, verso 19. Salmos 34, verso 19. Amém? Todos acharam? Salmos 34, verso 9. Pode ler, por favor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Já até falei aqui hoje, né? Então, olha aí, o justo passa ou não passa a aflição? E não é pouca, muitas. O salmista aí está dizendo, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor te livra de todas. Então não são poucas aflições. É por isso que eu disse, esse evangelho que muitos estão pregando aí, que é só a alegria, que é só que Deus vai te dar um carro, isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te dar aquilo, que esse evangelho da prosperidade aí é antibíblico, irmãos. É antibíblico. Ah, não, mas agora quer dizer então que vai ensinar que o crente tem que viver na miséria, que o crente tem que sofrer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. E agora a palavra está dizendo, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todas. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor deixa bem claro que são muitas. Mas fique em paz, porque de todas Ele te livra. Aleluia. Amados, agora só falando um pouquinho, um comentário rápido do texto com nós vemos que não vai dar tempo. Não vai dar tempo comentarmos tudo pelo horário. Mas ao que eu marquei aqui, nós vamos ler rapidamente. Nós vemos aqui no capítulo 6 que Deus aqui ele está o quê? Ele está reanimando Moisés, sim ou não? Porque naquele momento, né, com o que houve depois que Moisés falou com o povo, Moisés se entristeceu. Normal. Ele fala para o povo, enche o povo de esperança que Deus vai libertar o povo. O povo fica tudo cheio de esperança. Daqui a pouco o rei vai lá e manda dobrar o trabalho, manda chicotear, castigar o povo. Então ele ficou triste nesse momento. Qualquer um de nós ficaríamos, Senhor. Ele disse, o Senhor me mandou eu ir lá. Eu fui. E agora a situação desse povo, olha a situação. Então Deus vem aqui, ele vem reanimar Moisés e faz promessa. E Deus fez aqui 6 promessas ao povo. Somente aqui do versículo 1 ao 8, o Senhor fez 6 promessas ao povo ali. 6 promessas a qual eu quero compartilhar com vocês. Que vai dar tempo, daqui a pouco a gente termina. O Senhor, a primeira promessa que Deus faz a Moisés, primeiro ele diz, olha, eu sou o Senhor, Moisés. Fui eu que falei, né? Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor que falei com você. Eu sou o Deus que prometi. Ou seja, ele está dizendo, sou eu quem falei com o Deus antepassado e estou falando com você agora, Moisés, e vou fazer. E Deus começa a animar ali a Moisés e faz aí
6 promessas. A primeira, ele diz assim: eu sou o Senhor e tirarei vocês dessa opressão dos egípcios, dessa carga, vamos dizer assim, dessa situação que você está passando. Eu vou tirar. E o segunda promessa, ele diz: vou livrá-los da escravidão. Então Deus está dizendo assim: olha, vocês estão sofrendo agora, mas Moisés, diga ao meu povo que eu vou livrá-los. Continua de pé o que eu falei. Mesmo que por um momento eles sofreram agora com a atitude de Faraó, mas eu vou mostrar quem sou eu. Amém? Terceira promessa: vou resgatar vocês com braços e com juízos grandes. Ou seja, com braço forte aí e com grandes juízos. Ou seja, Deus já está dizendo ali para Moisés: olha, eu vou libertar vocês e vou cobrar duramente dos egípcios essa opressão que eles fizeram para vocês. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus nos permite passar alguma situação, ou alguém levanta para nos afligir, para fazer algo para nós, o Senhor diz que nós somos como a menina dos olhos dele. Quando alguém faz algo para você: eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo caluniado, se preocupa não. Fique na tua posição, porque Deus vai cobrar. Porque Ele é justo. E Ele está prometendo isso. E nós vamos ver depois o que Deus vai fazer. Amém? Quarto, ele diz assim: eu tomarei vocês por meu povo. Olha que coisa linda. Irmãos, nós vamos ver que o povo de Israel era um povo pequeno, sim ou não? Eram 12 tribos. Era um povo pequeno. Tinha ali o Egito, que era muito grande, era milhares de pessoas. Tinha ali a Síria, que era também um povo grande. Mas Deus escolheu Israel. Quando ele mandou Moisés falar com o Faraó, ele diz: olha, fala para Faraó que vocês são meus filhos, meu primogênito. Ou seja, o primeiro que ele escolheu foi o povo de Israel. Um povo pequeno, um povo agora escravo, mas foi eles que Deus escolheu. Amém, Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que ele pega aqueles que não são, para confundir os que são. E olha que no meio de milhares de pessoas, do mundo inteiro, Deus te escolheu. Que coisa linda. Deus te escolheu. Talvez no meio da tua parentela, só você serve a Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E isso, irmãos, é privilégio, é gratificante para nós. Por quê? Porque no meio de milhares e milhares de pessoas, Deus te escolheu. Olha que coisa linda. Deus se revelou a você. E a quinta promessa, ele diz assim, a sexta: e vos levarei para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei por herança. Olha que coisa linda. Aí o que Deus fez comigo e com você? Nos escolheu. João 15, o Senhor vai dizer isso. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós. Então assim, o Senhor nos escolheu. E agora não para levarmos para a terra prometida, como foi com o povo de Israel, mas para levar para o céu, que é a terra prometida que nós temos, a nova Jerusalém. Olha que coisa linda. Deus nos escolheu, irmãos, para nos salvar. Pela graça nós somos salvos. Foi o Senhor que nos escolheu. Amém? Não vai dar mais tempo.